Como gravar a videoaula para o processo seletivo de professores do estado de São Paulo. Que algumas pessoas estão chamando de concurso, né? Mas não é concurso, é processo seletivo. Tá bom? Meu nome é Roberto Desan, esse é o Pedagogia Fundamental e nesse vídeo eu vou ensinar você a tirar 40 pontos, que é a quantidade máxima de nota que você vai conseguir na videoaula. Então, essa aulinha minha, essa videoaula minha, é uma aula bem detalhada. Eu peguei vários pontos aí do edital, ok? Então, vou explicar como você zera, como que você diminui o ponto. Então, tudo isso você vai ter que evitar. E também vou explicar como você vai ser avaliado, ok? Vamos começar? Então, olha lá. Primeira coisa, gente... Quando a gente pensa em videoaula, a gente pensa nisso daqui que a gente está fazendo, né? Então, eu aqui conversando numa videoaula, eu coloco o slide, quer ver, ó? Coloco o slide aqui no cantinho e continuo fazendo minha aula, não é? Isso que a gente lembra quando a gente fala sobre videoaula. Mas não é isso que a banca quer de você, tá? Na verdade, essa prova prática de gravação de videoaula poderia se chamar prova prática de simulação de aula presencial gravada. Tá joia? Porque já de antemão eu vou falar aqui que é para você simular uma aula presencial. Ok? Então é a primeira dica e uma das mais importantes. Na gravação da sua videoaula, para esse processo seletivo, né, de 2024 agora, porque eu fiz um vídeo desse para 2023, então para 2024, praticamente a mesma coisa. Você vai simular uma aula presencial, porém, você vai se gravar, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como isso deve acontecer. Vamos lá? Vou deixar o material aqui, tem várias novidades nesse vídeo, tá? E uma delas não é o meu novo visual de bigodinho, hein? Ai, vamos lá. Ó, prova prática da videoaula do processo seletivo do estado de São Paulo, ok? Então, professor Alberto Desan e aqui Pedagogia Fundamental. Deixa eu colocar o meu laserzinho. É processo seletivo simplificado, né? Por isso que é PSS. Vamos lá. Cuidado, então. Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham cuidado. O período para o envio da videoaula por meio digital, referente à prova prática, é do dia 14/6 até o dia 12/7. Então, não é para você enviar a videoaula no dia da sua prova objetiva. Não é até aquele dia. São dias diferentes. Então, tenha cuidado com a data da entrega. Beleza? Compare, ó. A videoaula você tem que entregar até dia 12/7. E a sua prova objetiva vai ser dia 25/8. Então, agora, gente, você tem que se preocupar com a videoaula, tá? Por quê? Porque esse concurso, se você juntar a prova objetiva, a videoaula e a análise de títulos, ela vai valer 90 pontos no total, ok? Entre esses pontos, 40 pontos é da prova objetiva, aquela que você tem que fazer os testes, 40 pontos é para a videoaula, tá vendo? Então é quase metade da sua pontuação. E 10 pontos é para os títulos que você vai apresentar. Os únicos títulos aceitos aqui são de mestres e doutores. 3 pontos para mestre, 7 pontos para doutor. Ok? Então, assim, são poucas pessoas que vão entregar esses títulos, né? Então, a gente vai ter praticamente 80 pontos aí nesse concurso, nesse processo seletivo, tá? Então, é importante que você entregue a videoaula. Cuidado, o edital pode mudar. Então, já estou assim... vários cuidados aqui antes da gente começar, né? O edital pode mudar. Então, essa aula não substitui a leitura do edital, ok? Embora eu fiz uma coisa bem aprofundada, não substitui, tá? E o edital pode mudar. Aconteceu isso no concurso de professores, mudou o edital, mudou inclusive as habilidades e as pessoas
não prestaram atenção. Mesmo eu falando no meu vídeo anterior. Eu falei, gente, mudou. Olha aqui como mudou. Você não pega mais no edital. Graças a Deus, até agora, nada mudou nas habilidades. Eu acho que eles não vão cometer esse erro de novo, né? Porque isso daí confundiu muita gente. Mas tome esse cuidado. As regras do jogo, as regras do concurso, do processo seletivo, estão no edital. Então, para você produzir a sua videoaula, a gente tem que ficar prestando no edital, que ele pode ser atualizado a qualquer momento. Vamos lá. Qual o valor da videoaula? 40 pontos. Já falei com você que é quase metade da pontuação do processo seletivo. Então, começando agora as dicas, hein? Começando a descrever o que está no edital. A gente vai traduzir o que está no edital aqui. Vamos lá. Prova prática de videoaula. Permite avaliar as habilidades de docência do candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício da respectiva função. Então, o que você vai fazer se você passar no processo seletivo e for chamado? Você vai dar aula em uma sala. Então, a avaliação aqui vai te julgar como se fosse um professor em uma sala. Então, gente, não faça uma aula que você não consiga reproduzir em uma sala de aula. Beleza? Então, esse formato aqui que a gente está fazendo, você vai ver que não vai ser anulado a sua aula, porém, você vai ter a sua pontuação prejudicada. Ok? Então, faça uma aula como se você estivesse junto com os alunos dentro de uma sala de aula. Vamos lá. Posso escolher qualquer tema? Não. Posso escolher qualquer tema para fazer a aula para o processo seletivo? Não. Não posso. Por quê? Gente, o edital, ele vai ditar, ele vai elaborar para você alguns temas e entre esses temas você pode escolher. Então você tem que prestar atenção. Qual componente curricular você está se inscrevendo e qual etapa também, tá? Então são duas coisas que você vai prestar atenção. Por quê, gente? Vamos pensar. Língua portuguesa. Quando a gente tem língua portuguesa? A gente tem no começo do ensino fundamental, no final do ensino fundamental e também no ensino médio. Ok? Agora, você que é professor de língua portuguesa, você dá aula para os ensinos o ensino fundamental anos iniciais? Não, porque para você dar aula nos anos iniciais, você precisa de pedagogia ou magistério, né? E as formações de anos iniciais. Então, você não vai pegar o conteúdo de língua portuguesa lá dos anos iniciais, tá? Embora esse conteúdo esteja ali no teu edital. Você vai ter que encaixar o seu conteúdo para a sua etapa, para os anos que você escolheu fazer a sua inscrição. Então, você escolheu para ensino fundamental, anos finais? Vá lá e dá uma olhada no ensino fundamental, anos finais. Ou ensino médio e etc. Entendeu? Preste atenção nisso. A prova prática será elaborada tendo em vista as dimensões que integram os anexos 5 e 6. Então, aqui são os anexos que eles trazem as habilidades de acordo com o currículo paulista, tá? De acordo com a disciplina de opção de inscrição do candidato. Características. Meu Deus, saiu aqui errado, mas tá bom. Prova classificatória, simulação de uma aula presencial de 5 a 7 minutos. Então, o que isso implica? Prova classificatória. Isso implica que você não sairá do processo seletivo se você zerar a videoaula. Entendeu? Como acontecia no concurso. No concurso, se você zerava a videoaula, você saía do concurso, né? Agora, nesse processo seletivo, se você zerar, você não sai do concurso. Porém, você já começa o concurso com menos da metade aí da nota, né? Então, o concurso vale 90, você só tem até 50 se você for doutor, né? Então, se você não tiver nem doutorado nem mestre, sua nota vai ser no máximo 40. Então, você vai estar lá embaixo nas posições para ser chamado, né? Então, nesse processo seletivo, todo mundo vai ser classificado. E você vai ser chamado conforme a sua classificação, gente. Tá? Então,
mesmo que seja só classificatório, é importante entregar essa videoaula. Essa videoaula tem que ser entre 5 e 7 minutos. A gente vai dar uma olhada nesses pormenores aí, tá? Ixi, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que saiu do lugar as coisas. Um momentinho. Enquanto eu dou uma organizada aqui, já deixa o like, ok? Deixa o like pra mim. Eu acho que agora tá tudo certo. Atenção. Aqui. Pronto. Organizei. A hora que eu fui salvar deve ter dado algum pane aí. Vamos lá. Tema da videoaula. Então, considerar a etapa e o componente curricular. Já conversei com vocês, né? Então, quem dá aula de língua portuguesa e escolheu o ensino médio, não pode escolher uma habilidade que está prevista lá para o ensino fundamental, anos iniciais. Ok? O candidato deverá escolher de acordo com a disciplina de opção de inscrição, uma das habilidades do anexo 5, né? E se for educação especial, o anexo 6. A videoaula deverá ser uma simulação de aula. Olha aqui, de novo, eu estou falando isso desde o começo. Considerando que os alunos estão presentes nela. Então, gente, é a hora de mostrar o seu ator e atriz interior aí de vocês. Por quê? Porque vocês vão imaginar que o seu celular, a sua câmera ou com que é que você estiver gravando, seja alunos. Então você tem que conversar com a câmera. Você tem que falar: ah, Joãozinho, se você perguntou o que é o ciclo, ah, Maria, tá certo, isso, a acentuação, ela é feita dessa forma. Entendeu? Você precisa interagir com esse aluno. Não é só imaginar que tem um aluno ali. Você tem que interagir com um aluno. Interaja com o aluno. E uma das exigências, né, para você ter uma nota excelente aí nessa videoaula, é que você faça perguntas para os alunos imaginários que você tem, ok? Então você faz a pergunta. Mas como que eu vou fazer isso? Gente, eu já falei no outro vídeo meu, é um monólogo. Faz a pergunta, aí você vai dar uma de louco, você vai falar assim: ah, isso mesmo, Joãozinho, é isso mesmo, tananã, 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 entendeu? Então, beleza? Compreendido, né? A aula deverá ser toda dirigida aos alunos e deverá abordar o conteúdo teórico e ou prático relacionado à habilidade escolhida. A aula não poderá ser exclusivamente de resolução de exercícios. Então, ali, isso daí é para, geralmente, o pessoal mais das exatas, né? Ah, vamos resolver aqui uma equação de segundo grau. Aí, aí resolve lá em 7 minutos e explica como que é. Não. Vocês vão ver que existem etapas, existem 3 etapas aí dessa videoaula. Ok? Tem que ter uma introdução, tem que ter um aprofundamento e tem que ter uma conclusão. Tá? Então eu vou explicar isso daí mais adiante. Tanto que eu trouxe até um plano de aula aí para vocês, vai ficar disponível, ok? Então vai ficar disponível um plano de aula. Eu sugiro que você preencha esse plano de aula para você não se perder, tá? Vamos lá, continuando. A aula deverá ser ministrada pelo candidato, que deverá aparecer no plano principal de toda a gravação durante toda a simulação da aula. Então você não pode sair da frente da câmera, do celular ou etc. Não pode sair do foco, né? Você não pode sair da aula, tá? O candidato que fizer uso de reduzir sua imagem, expô-la em um campo menor, ao lado ou sobre o campo principal, terá sua pontuação prejudicada. É isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Porque isso daqui é uma videoaula, né? O que vocês vão fazer é uma simulação de aula presencial. Presta atenção nisso.
Então, esse quadradinho que está aqui no canto, que está conversando com vocês, ele não pode existir. Aí, professor, eu tenho que fazer desse jeito, que eu não sei fazer de outro jeito. Você vai entender que a sua nota vai ser prejudicada por você fazer videoaula, tá? Então, faça uma simulação de aula em que você vai gravar. É permitida a utilização de diferentes recursos de mídia. No entanto, o candidato deverá aparecer em primeiro plano na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Deixa eu já mudar com a próxima. Ó. Se o candidato incluir algum recurso de mídia em formato de vídeo em sua videoaula, este não poderá ter mais de 1 minuto de duração. Vamos explicar isso daqui. Então, ó, ele até recomenda, a gente vai ver mais adiante, que você use um recurso de mídia ou recurso didático, né? Ele fala um ou outro, ou os dois aí. Se você resolver usar um vídeo, um slide, alguma coisa, você tem que estar aparecendo no vídeo. Então, ó, coloquei o vídeo para rodar aqui e fico aqui no cantinho. Deixa eu ver o cantinho para cá. Fico aqui no cantinho, né? Fico olhando, às vezes eu até interajo, não sei como que você vai fazer, tá? Então, eu tenho que ficar na frente, aparecendo o tempo todo, ok? Aí, se eu, por acaso, optar por fazer um vídeo aí, porque hoje em dia dá para fazer, né? O pessoal aí do TikTok e tal, tem essas manhas de fazer esse negócio, né? De aparecer na frente do vídeo. Esse vídeo que você está exibindo, ele não pode ultrapassar 1 minuto, ok? Atenção! O candidato deverá, no início da gravação, apresentar oralmente ou por escrito o componente curricular, o tema, a habilidade e o ano-série que apresentará a simulação de aula, de acordo com o anexo 5. Então, por isso, gente, é bom a gente anotar. O que é isso? Antes, você vai dar o play na gravação. Antes de você começar, antes de você incorporar o ator que existe em você, você deve se apresentar, ok? Oralmente ou por escrito. Eu falaria oralmente, né? Eu acho melhor, mais apresentável você fazer essa apresentação oral, né? Então, diga quem você é, tá? Fala qual o componente curricular que você vai tratar, tema, habilidade, qual que é a série, beleza? Você falou tudo isso, aí incorpora aí o ator ou a atriz que está em você e começa, faz a introdução, interage e etc, tá? Que a gente vai ver aqui hoje. Opa! A aula deverá ser apresentada em língua portuguesa, exceto para a disciplina de inglês, que deverá mesclar parte da aula em inglês e parte em português. Então, ó, essa era a grande dúvida do edital passado, que agora ele resolveu, né? Então, e a aula de inglês? Eu posso dar a aula totalmente em inglês? Não. Beleza? Tem que ter pelo menos uma parte em português, tá? Ou mesclando, né? Você fala isso e aí você explica em português, explica um pouco em inglês e etc. Você vê aí como você vai fazer, tá bom? Mas a aula não pode ser totalmente em inglês, tá? Tem outra exceção também, que são para as aulas na educação especial, no AEE, né? Vou mostrar aqui, ó. Na educação especial, a aula deverá ser apresentada em língua portuguesa também, exceto para o estudo de caso 5, que vai ser em Libras, ok? Porque a pessoa tem deficiência auditiva, surdez, tá? Então, como que você vai fazer aqui? Primeiro, você se apresenta, né? Vai seguir aquela apresentação que eu falei. Meu nome é tal, escolhi o estudo de caso 5, o nome da pessoa é tal, tananã, tananã. Aí você começa Libras, que eu não sei aqui, não sei fazer, né? E aí depois você começa a fazer em Libras, entendeu? Então primeiro se apresenta, fala, depois começa Libras, tá? O candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal, em local bem iluminado e sem ruídos, preferencialmente diante de quadro negro ou quadro branco. Tá? Então, o que você vai fazer? Deixar o celular na horizontal, assim. Não pode ser em pé, tem que ser na horizontal. Então, grava na horizontal, beleza? Preferencialmente atrás de você com o quadro branco, né? Ou o quadro negro. Eu até deixei
no vídeo passado, de 2023, uma sugestão de quadro branco. Eu vou deixar a mesma sugestão aqui para vocês, tá? Caso você queira fazer com quadro branco. Por quê? Porque ele sugere isso, tá? Mas, gente, muitas pessoas não têm condição de ter um quadro branco. Então, o que deu certo o ano passado? Cartolinas, EVA, tá? Um lugar que você pode escrever. Beleza? Usa aí a criatividade. Para envio da videoaula, o candidato deverá seguir as seguintes orientações. Muito importante essa parte, hein? Como você vai enviar? Então, ó, a videoaula selecionada para o envio deverá conter entre 5 e 7 minutos, beleza? Trabalhe aí com o minuto 6, tá? Com mais ou menos 6 minutos. Com tamanho de até 1 GB, então não pode ser uma videoaula aí em 4K, né? Coloca para filmar no teu celular aí, numa visualização boa, mas também que não vai ficar muito pesado, tá? Uma das seguintes extensões: AVI, MP4, MKV ou MOV, tá? Esse é a extensão. O que é extensão, gente? É o tipo de arquivo, tá, desse vídeo. Tá? Existem vários tipos de arquivo, beleza? Se o seu celular não grava nesses tipos de arquivo, existem sites que eles fazem essa conversão, tá bom? Então é importante você dar uma olhada aí que tipo de arquivo esse teu celular ou essa coisa aí tá gravando para você, tá? Então preste atenção nisso. Se eu me inscrever para 2 processos, eu envio 2 vídeos? Não. Isso daí está explícito no edital, tá? Desde o concurso. Ó, o item 10.38.3. Só é permitido o envio de um arquivo por candidato. Beleza? Isso pode mudar? Pode. Então presta atenção, tá? Mas geralmente vai ser isso mesmo, não imagino tanto. Não serão avaliadas as videoaulas ilegíveis ou provenientes de arquivos corrompidos. Então, antes de enviar a sua videoaula, assista a sua videoaula. Dá uma olhada se o áudio tá bom, dá uma olhada se a tua imagem não ficou tudo embaçada e eu não consigo ver, dá uma olhada se o que eu estou mostrando na lousa está aparecendo para a pessoa, ok? Então, preste atenção nesses detalhes. Não serão considerados os documentos enviados por quaisquer outras formas não especificadas neste edital. Então, se você não reparou no edital e mandou um documento lá com uma extensão Wave, com uma outro tipo de extensão muito grande, não vai ser considerado, ok? Quando da inscrição, o candidato deverá concordar com o termo de consentimento para o uso de imagem da videoaula. Claro, né, gente? Você tem que concordar que a sua videoaula vai ser exibida para as pessoas e essas pessoas vão avaliar você, ok? Atenção. Então, presta atenção, hein? Agora, larga o lanche, tá? Larga o lanche. Larga o pão. Vai lá. Após o envio, o candidato deverá acessar o arquivo enviado na área do candidato pelo site da Fundação VUNESP e verificar se está correto, se está sendo executado normalmente e se há algum tipo de problema que possa interferir na sua avaliação, podendo, se necessário, substituir o arquivo enviado, desde que no prazo estabelecido para a entrega da videoaula. Então, olha, presta atenção aqui em mim. Ó, você foi lá na sua área do candidato e colocou a sua videoaula. A hora que você colocar a sua videoaula, vai aparecer o nome dessa videoaula lá. Beleza? O que você vai fazer? Você vai clicar e baixar de novo essa videoaula para ver se ela está certinha. Porque às vezes, ao mandar esse vídeo, né, fazer o upload aí, mandar esse vídeo lá para a VUNESP, gente, a internet, ela pode acontecer alguma coisa no meio aí e estragar o vídeo. Tá? Ou estragar o áudio do seu vídeo, estragar alguma coisa. Então, como que você vai verificar se está tudo certinho? Baixando o vídeo de novo no seu computador, no seu celular, aí, para ver como é que tá. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, se vocês não conseguirem fazer isso, comenta aqui embaixo. Se ficar alguma dúvida também, comenta aqui embaixo. Acho que eu vou fazer um vídeo, eu colocando uma videoaula aí e depois eu verificando, né? Eu acho que fica legal. Comenta aí se vocês precisam desse vídeo.
tá? Como funciona a nota? Agora, gente, vamos ver vários casos do que você não deve fazer, tá? E depois eu vou explicar como que vai ser avaliado, tá? Então, primeiras coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Vamos lá? E antes disso, se você está aqui até agora, deixe seu like aí, faça sua inscrição, ative o sininho, que a gente vai ter muita novidade nesse mês, tá? Porque tô de férias, ok? Então eu posso gravar vídeo todo dia, então vai ter vídeo todo dia aí pra gente cumprir essa parte geral do edital, tá? Deixa aí seu like. Como funciona a nota, então? Vamos lá. Você vai tirar 0. Você vai zerar a prova se não for inequivocamente, uma aula da disciplina para a qual o candidato se inscreveu. Então, você não pode se inscrever em português e dar uma aula de matemática. Isso daí é óbvio, né? Não se configurar como uma aula da disciplina, com apresentação de conteúdo teórico ou prático. O que é isso, gente? Por exemplo, eu não posso fazer uma musiquinha para ensinar biologia e só apresentar essa musiquinha na aula. Eu posso apresentar como se fosse um recurso didático, pegar um violão e tocar a música e falar junto com eles, porque é legal isso, né? É um recurso didático, vai chamar a atenção dos alunos. Ótimo, mas a aula não pode ser só isso. Ela precisa de uma introdução, eu preciso conversar e aí depois eu faço uma coisa diferente. Entendeu? Tem que ter cara de aula. Apresentar apenas como a aula ou atendimento, no caso do AEE, seria ministrado. O que é isso? Em vez de eu chegar, me apresentar, não esqueça de se apresentar e apresentar o conteúdo, etc. Já falei. Em vez de eu chegar a fazer isso e começar a minha aula, eu começo explicando como eu faria. Eu falava assim, eu chegaria dentro da aula, dentro da sala, perguntaria para os alunos o que eles sabem sobre fotossíntese. Entendeu? Não é isso que ele quer. Ele quer que você faça a aula. Ele não quer que você explique como vai ser. Tá? Não se configurar como uma aula dirigida aos alunos. Então, lembra, você está conversando com os alunos, tem que interagir com eles. Não corresponder a uma das habilidades previstas no anexo 5 para a disciplina de opção de inscrição, para o candidato concorrente à vaga dos componentes curriculares, ou não corresponder a um dos estudos de caso previstos no anexo 6 para o candidato à vaga de educação especial. Então, embora tenham várias habilidades lá no currículo paulista, né? Componentes curriculares lá, eu não posso escolher qualquer um. Eu tenho que escolher aquilo que está no edital. Escolher entre os componentes, entre as habilidades que o edital traz, né? Ele te deixa algumas opções, mas você pode escolher entre as opções que o edital traz, hein? Você vai tirar 0 também se não apresentar o candidato na gravação durante todo o tempo de aula. Então você não pode sumir, você não pode fazer isso. Não pode. Tá? Apresentar baixa qualidade de imagem e áudio, estiver incompleto ou com imagem ou áudio danificados. Então, assista a sua aula antes de enviar. For apresentada em língua diferente da portuguesa, exceto para a disciplina de inglês, que poderá mesclar parte da aula em inglês e parte em português, e para o estudo de caso número 5, deficiência auditiva, que poderá mesclar o português com libras. Você vai tirar 0 também se não atender ao formato ou especificações determinadas no edital. Então, tem que ser do jeito que está o edital aqui, né? Você quer fazer uma aula mais diferentona? Deixa para a hora que você estiver dentro da sala. O arquivo apresentar problema que não permita ser executado. Então, por isso que você tem que verificar se foi certinho. Gente, isso daqui causou muita confusão no concurso. Por quê? Porque a pessoa enviou, mas o arquivo estava corrompido e ela não percebeu isso. Arquivo com menos de 2 minutos de gravação, também você vai tirar 0. Ixi, mas como assim? Né? A gente não conversou aqui que o tempo tinha que ser de 5 a 7 minutos? Então, aí o edital vem explicando isso daí,
Então, desde o começo, o edital vem falando, sua aula tem que ter de 5 a 7 minutos. Desde o começo, tá? 5 a 7 minutos, 5 a 7 minutos. Aí depois, a hora que ele vai falar de zerar, a hora que ele vai falar de avaliação dessa sua videoaula, ele vai te dar algumas opções, tá? Então, que opções são essas? Olha lá. Ó, se tiver menos de 2 minutos, sua nota é 0. Se tiver entre 2 e 4 minutos, a nota máxima que você vai tirar é 20. Se tiver entre 4 e 5 minutos, a nota máxima vai ser 30. E entre 5 e 7 minutos, a nota máxima vai ser 40, que é o que vale máximo, né? Então, por isso que eu falo para vocês, trabalhe com o número 6 aqui, né? Entre 5 e 7, beleza? Dá para dividir bem o 6. Tudo que estiver além de 7 minutos será desconsiderado. Professor, você está meio doido? De onde você tirou isso? Do edital. Do edital. Não tirei nada da minha cabeça nessa aula, hein? Nada da minha cabeça. Terá a nota prejudicada. Agora, não é zerada. Você não vai zerar, mas vai ser prejudicado. Beleza? Não vai valer os 40 pontos que deveria valer. Vai lá. Terá a nota prejudicada, reduzida, o candidato que não simular uma aula em que os alunos estejam presencialmente nela. Então, se você não interagir com os alunos, que esses alunos serão o seu celular, a coisa que você está gravando, finja que são os alunos, e interaja com eles. Porque se você não interagir, você vai ter uma aula que não tem aluno. Então, sua nota será prejudicada. Incluir em sua sala elementos desconectados da habilidade, do tema da disciplina, ou, no caso da educação especial, do estudo de caso escolhido. Então, não vai colocar coisa que você não vai usar nessa sala de aula, tá? For uma aula exclusivamente de resolução de exercício. A gente já conversou sobre isso. Não pode fazer só resolução. Fizer uso de reduzir a sua imagem na gravação, expô-la em um campo menor ao lado ou sobre o campo principal. Desse jeito que eu estou fazendo. Então, desse jeito que eu estou fazendo a aula aqui, não pode ser a aula que você vai enviar. Por isso que eu falo que isso que você vai enviar não é uma videoaula. Isso daí é uma aula presencial gravada, uma simulação de aula presencial gravada. Presta atenção, hein? Fizer comentários depreciativos e ofensivos aos direitos humanos. Gente, você não vai dar a tua opinião em nada, tá? Você não precisa dar opinião nessa tua aula que você está avaliando, não, tá? Beleza? Utilizar-se de linguagem inadequada a uma sala de aula ou ao ano série previsto para a habilidade escolhida. Pessoal, existem vários assuntos que são difíceis de serem tratados, ok? E esses alunos, quando a gente tira do livro, né, esses assuntos, eles são com vocabulário rebuscado, um vocabulário de ensino superior, que a gente vê na faculdade. Você tem que traduzir, lembra transposição didática da aula de didática? Você tem que fazer essa transposição didática, tirar ali desse vocabulário nebuloso e transformar num modo que você vai conseguir atingir o seu público-alvo, ok? Seja ele a educação do ensino fundamental, anos iniciais, então você vai trabalhar de um jeito. Pessoal, você não fala com o primeiro ano do ensino fundamental o jeito que você fala com o sexto ano, muito menos com a primeira série do ensino médio, tá? Então preste atenção na habilidade que você vai escolher e trate os alunos imaginários como eles devem ser tratados. Apresentar a aula fazendo um uso excessivo de leitura de texto ou roteiro. Então, você pode ter um roteirinho ali na tua mão, por isso que eu falo para você fazer o planejamento, eu vou falar sobre planejamento aqui, né? Então, tenha o roteiro, você pode ter o roteiro na mão, tal, mas você não pode ficar lendo o tempo todo, ok? Porque aí não é uma aula. Você não pode falar assim, introdução. Agora a gente vai falar sobre a história dos primeiros habitantes da América. Então, os primeiros habitantes da América, não pode, tá? Então, você pode ler alguma coisinha ou outra. Por exemplo, você vai dar uma aula sobre pontuação, né?
Então, eu acho que tem até essa habilidade lá. Então, você pode pegar um texto, dar uma lidinha em alguma coisinha e aí depois trabalhar essa pontuação, né? Então, não está te proibindo de ler alguma coisa. Ele está falando que você não pode ficar só lendo as coisas na aula, tá? Não atender às orientações estabelecidas nesse edital, né? Então, claro, isso aí é óbvio. Como pontuar? Agora a gente vai conversar sobre como tirar os 40 pontos, né? Então, vai lá. Serão 4 dimensões avaliadas. Então, cada dimensão vai valer 10 pontos. Então, como na última videoaula do concurso, ó, dimensão 1 vai ser introdução, contextualização dos conteúdos, aprofundamento e conclusão da aula. 2. Encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos ou digitais. 3. Linguagem, tom de voz e expressões faciais e corporais. 4. Gestão do tempo da aula. Agora vamos dar uma olhada como tirar esses 10 pontos em cada dimensão. Olha lá. Dimensão 1. Essa introdução, contextualização, o que você deve fazer? Apresentar as ideias seguindo uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, com introdução, contextualização e objetivo da aula no começo, depois a outra parte de aprofundamento e a outra parte que você vai fazer a conclusão de maneira clara e concisa. É claro que você não vai começar assim, introdução, aprofundamento, isso daí ele vai acontecendo na aula, por isso que você deve planejar. Encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos digitais. Presta atenção aqui, ó. Para você tirar 10, você utiliza metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e... São as duas coisas, gente. Então, faça algum tipo de atividade e use recursos didáticos digitais condizentes. Aí ele põe aqui, ó, gráficos, esquemas, slides, vídeos e etc. Então, pessoal, não precisa ser necessariamente um recurso de mídia. Está bastante na moda, seria muito interessante você usar, mas não necessariamente precisa, tá? Então, você pode usar uma televisão, que é um recurso de mídia, pode usar tablet, computador, porém, você pode fazer um cartaz, você pode fazer um desenho de um gráfico, entendeu? Tem que ser alguma coisa que vai instigar aquela criança, né? Você pode utilizar fantoche, ok? São várias opções. Use a criatividade. Isso daqui é uma aula que você vai ser avaliado, gente. Então, tem que ser aquela aula top. Então, atividades e recursos que contribuem para as aprendizagens propostas e que retenham a atenção do aluno. Beleza? Ó, retenham a atenção do aluno. Linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais. Essa parte parece muito facinha, né? Porque, tom de voz, tal, beleza. Mas tem uma parte aqui importante que eu coloquei em negrito. Então, larga o pão de novo. Vai lá. Demonstra linguagem, clareza, coerência e variação. Tom de voz, entusiasmo, ritmo e modulação. Postura e gestos adequados, alternando-os de acordo com os momentos da aula e promovendo. Então, olha lá. Então, essa primeira parte ele está falando assim, tem que ter entonação de voz. Então, tenho que conversar com meus alunos, né? Se eu for contar uma história, eu tenho que ter a entonação aí desses personagens e etc. Beleza? Então, tom de voz. Não é para a aula não ficar assim, a gente falando qualquer coisa, né? Para não ser aquela aula maçante. Beleza? Agora, o complemento. Ó. E... por meio de questionamentos, uma interação entre os estudantes e o conhecimento, conteúdo, fazendo uso de linguagem adequada, clara e de fácil compreensão para os estudantes. Então, tá vendo aqui? Ele está pedindo para, além dessa interação com os estudantes, fazer perguntas para os seus estudantes imaginários. Tá vendo? Faça perguntas para os seus estudantes imaginários.
e você mesmo responda, né? Já falei aqui. Joãozinho, qual que é a fórmula da água? Ah, isso mesmo, H2O. Nossa, excelente, Joãozinho. Vamos lá. Maria, aí você, entendeu? Finge que a pessoa respondeu e dá a resposta de novo para a pessoa que está assistindo, né? Saber o que está acontecendo aí na tua mente, tá? E o último, gente, para mim, é consequência de todo o resto, né? Gestão do tempo da aula, né? É consequência de tudo. Então, eu acho que se você fizer essas 3 partes certinhas, você vai ter a gestão do tempo certa também, né? Então, olha aqui. Faz boa gestão do tempo da aula, cumprindo o planejado, contemplando boa explicação dos conteúdos e equilibrando entre as fases da aula. Então, são 3 fases de aula, ó. Introdução, contextualização, né, e objetivos, aprofundamento e conclusão. Você tem que elaborar um tempo aqui, você não pode ficar muito tempo na introdução e depois correr no aprofundamento e conclusão. Ou vice-versa, você ficar muito no aprofundamento e depois concluir rapidamente, né? Tem que ter um manejo aí de tempo que a sua aula não dê a intenção que ela seja muito apressada. Como que eu vou fazer isso? Se a habilidade é enorme, se eu precisaria de 2 aulas para apresentar aquela habilidade. Gente, quem disse que você precisa apresentar a habilidade inteira? Né? Então, a partir daquela habilidade que ele apresentar, você vai tirar um objetivo dessa aula, um recorte disso daí. Ok? Então, você não precisa trabalhar a habilidade inteira, você vai ter que pegar a essência daquela habilidade, fazer um recorte e fazer um objetivo a partir dela, né? E isso a gente aprende fazendo plano de aula. Lembrem, disciplina de didática, tá? Plano de aula, então. Ó, para vocês, eu vou deixar um plano de aula que simplesinho, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Só para vocês irem se organizando. Quem não deixou o like, deixa o like já. Se for até aqui comigo, deixa esse like. Espera aí que tá abrindo aqui. Pronto. Então, vou deixar na descrição desse vídeo aí o plano de aula. Está escrito plano de aula, processo seletivo, professor de São Paulo. Põe seu nome. Depois, põe a sua habilidade escolhida, né? Lá no anexo 5 e 6, dá uma olhada na habilidade. Aí eu coloquei 3 quadrinhos aqui, que vão ser os quadrinhos que a sua aula será dividida, tá? E antes do primeiro, eu coloquei aqui para você se apresentar. Apresente-se, mostre qual a habilidade escolhida, qual ano série e qual público-alvo. Beleza? Depois, você vai começar a tua introdução, fazendo contextualização e mostrando o objetivo da aula. Isso daqui você já vai estar dando aula, tá? Simulação. Você vai prever um tempo para isso acontecer, né? Como você vai escrever, você já vai prever um tempo. Nossa, eu tenho que demorar uns 2 minutos aqui. Estou trabalhando com 6 minutos, então vou tentar ser 2, 2 e 2, né? Previsto. Aí você vai fazer a sua aula e anotar aqui o tempo utilizado, para ver se você está fazendo uma gestão adequada desse tempo. Beleza? Aprofundamento. Aí eu coloquei em vermelho aqui só para você lembrar. Você pode apagar isso aqui depois, ó. Pode fazer isso, tá? Então, ó, lembra que você vai ter que utilizar metodologias que instigam a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes que contribuam para a aprendizagem. Então, aqui você vai ter que usar uma metodologia mais legal, né? Mais diferentona aí para prender a atenção do aluno. Tá? Eu coloquei no aprofundamento, porque geralmente a gente faz isso no aprofundamento, no dia a dia, né? Mas você pode fazer onde você quiser, né? Na introdução ou na conclusão, mas eu indico no aprofundamento, tá? Ou durante toda a aula. Então, preveja um tempo que você vai gastar fazendo isso e depois anote para ver quanto tempo você durou, né? E depois, por último, a conclusão de maneira clara e concisa, porém não apressada, tá? Então, por isso, você tem que concluir e colocar o seu tempo previsto aqui.
E depois que você gravar, coloque o tempo utilizado. Beleza? Dessa maneira, você vai ter parâmetros para se autoavaliar. Tá? Podia ter até um checklist, mas ia demorar para eu fazer. Tá bom? Mas com essa aula aqui, você pegando todos os pormenores que a gente conversou aqui, dá para você tirar 40 pontos. Tá? E no final, você vem aqui e coloca o tempo total da sua videoaula. Tem que estar entre 5 e 7 minutos para você ter nota máxima. Eu sugiro um tempo de 6 minutos. Por volta de 6 minutos, né? 5 e pouquinho, quase 6, 6 e pouquinho. Tá? Para não ter perigo de você achar que deu 5 minutos e deu 4,59. Aí você vai perder 10 pontos por causa de 1 segundo. Né? Ou você, passar dos 7 minutos ali, você achou que deu 6,50, mas passou um pouquinho, né? Que às vezes pode acontecer. E aí, essa parte que passar, ela não vai ser avaliada, então a sua gestão do tempo vai ser prejudicada. Ok? Então, trabalhe com em torno de 6 minutos. Nossa, estou falando bastante, né? Mas estou terminando. Então, ó, esse plano de aula vai estar aqui para vocês na descrição, tá? Vou escrever plano de aula e aí você clica e baixa esse trem aqui. É editável, tá bom? É um documento do Word. Beleza? Então, voltando para a apresentação. Vamos lá. Tá quase acabando, tá? Eu juro, tá quase acabando. Pronto, plano de aula. Depois, agora, gente, a grande novidade desse ano, tá? O ano passado eu não fiz essa mentoria mesmo, oficial, porque era a primeira videoaula, né? A gente estava se inteirando, agora eu já sei realmente como é que a coisa funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar mentorias para as pessoas que precisam de ajuda, né? Então, olha lá, o que vai ter nessa mentoria? Como vai funcionar? Aqui embaixo na descrição, às vezes fica do lado, né? O YouTube tá meio doido, né? Então, na descrição do vídeo vai ter um formulário que você vai preencher o formulário e eu vou entrar em contato com você depois desse preenchimento de formulário. Então, para que você tem que preencher formulário? Por quê, gente? Porque se eu deixasse um curso aqui aberto, às vezes vai ter uma quantidade de pessoas que eu não vou conseguir atender. Né? Porque eu vou ajudar você a fazer o teu plano de aula, não vou fazer a aula por você, hein? Não vou dar ideia, posso até tentar dar ideia, mas não me comprometo com isso. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no seu plano de aula, se você resolver fazer, porque eu indico fazer. Vou falar assim, olha, tua introdução está um pouco esquisita. Olha, vamos aumentar aqui, e se você pôr isso? E se você usar tal recurso? Fala assim, Roberto, eu tenho que ensinar Revolução Francesa, o que eu ponho no meio da aula? Eu posso te ajudar com sugestões, tá bom? Agora, fazer a aula é você que faz. Então, vou ajudar nesse plano de aula e eu tenho que assistir a sua videoaula depois. Né? Você fez a sua videoaula de 6 minutos, você vai me mandar, eu assisto, falo, olha, ficou ótimo, top, manda. Ou não, olha, parece que você está apressado. Aqui na introdução, você esqueceu de se apresentar, você esqueceu de colocar seus objetivos, né? Você é uma visão de fora da sua videoaula, né? Um crítico aí, ok? Então, e é importante você aceitar as críticas, né? Porque tem gente que não aceita, né? Então, é isso. Então, essa mentoria vai servir para isso, tá? Então, por fazer isso, demora um tempo. Então, não vou ter tempo para todo mundo. Então, por isso, você vai ter que preencher o formulário para eu entrar em contato com as pessoas que vão preencher esse formulário de acordo com a ordem de preenchimento. Então, quem preencher primeiro, eu vou entrar em contato primeiro, né? Só vou entrar em contato depois desse vídeo aqui. Por quê? Porque eu quero que as pessoas assistam esse vídeo, né? Então, senão eu vou ter que explicar tudo isso daqui, que demorou quase 1 hora, né? 49 minutos agora, para a pessoa individualmente. Aí vai demorar mais ainda essa mentoria. Eu não quero isso. Okay? Eu preciso me dedicar aos pontos que vão ser importantes para a sua videoaula. Tá? Então é por isso que eu peço o preenchimento desse formulário. Vamos lá? Então eu vou ler o seu plano de aula, vou assistir a sua aula e dar sugestões para que você cumpra os requisitos do edital. Beleza? Após o preenchimento do formulário, eu entrarei em contato com você. Seguirei a ordem de inscrição
né, a ordem de inscrição no formulário, a ordem de preenchimento, né? Devia ter colocado aqui. E as vagas são limitadas porque são várias coisas que eu tenho que desenvolver com você, então vão ser para poucas pessoas, ok? O valor da mentoria é de R$120, tá? Além disso, gente, terminando o vídeo aqui, mas calma aí um pouquinho, teremos vídeos todos os dias para esse processo seletivo. Por quê? Porque existe uma parte geral do edital que é igual para todo mundo. E a gente vai cumprir aqui bastante coisa, né? Então, as leis, a gente vai acabar... Eu comecei no concurso passado, tem bastante coisa aqui já. Tanto que eu vou deixar a playlist em algum lugar aqui para vocês acessarem, tá? Então, vai ser gratuito. Então, Roberto, você vai fazer curso para esse processo seletivo? Não. O que eu vou fazer é essa mentoria e vou fazer minhas aulas aqui gratuitamente para o pessoal da parte geral, tá? E aí a sua parte específica você estuda por conta, tá joia? Então, a parte de biologia, a parte de ciências, você tem que estudar por conta, beleza? Mas a parte geral, que é de educação, legislação, a gente estuda junto aqui de modo gratuito, tá joia? Então, vou deixar a playlist aqui para vocês das aulas que eu já coloquei, deve ser aqui, ou aqui, né? Das aulas que eu já gravei, e todo dia vai ter aula, beleza? Além disso, o que você oferece mais, Roberto? Na área de membros, a gente faz a resolução de questões, beleza? Então aqui você tem a aula normal, e quem for membro preparação permanente vai ter as questões dessa aula que eu vou dar, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Assim, me dediquei ao máximo para não ter dúvida. Mas se você tem alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários, ok? Muito obrigado e vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.